Bem, gente, eu espero que vocês estejam bem e eu estou gravando essa aula pela terceira vez. Não tá fácil para ninguém, sei que não tá fácil para vocês, não tá fácil pra gente como professor, para vocês como alunos, mas a gente não vai deixar a peteca cair e vamos continuar firme no nosso objetivo, que é tentar finalizar o nosso semestre. Bom, dando continuidade com o assunto de farmacodinâmica, eu espero que vocês tenham estudado a parte 1, que fala dos mecanismos, de transdução de sinal, fala do complexo fármaco-receptor, dos tipos de receptores, que a gente tem uma grande família que são 5 receptores, receptores de canais iônicos, receptores acoplados à proteína G, receptores ligados às enzimas e os receptores intracelulares. Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a parte 1 da aula, fazendo uma analogia com o que a gente estudou de farmacocinética. A farmacodinâmica ela vem complementar o processo do fármaco, no organismo. A farmacocinética ela contempla todo o percurso que o medicamento, que a droga faz no nosso organismo, desde o momento que ela é ingerida, com a parte da absorção, depois a distribuição, metabolismo e excreção. A farmacodinâmica, ela trabalha com o conceito de estudar as ações e os efeitos que esse medicamento vai causar no organismo, por meio dos mecanismos de ações. Então, na verdade, a farmacodinâmica, ela vai descrever as ações do fármaco no organismo e as influências das suas concentrações na magnitude da resposta farmacológica. Então, dando continuidade aí ao assunto da farmacodinâmica, hoje a gente vai falar de relações dose-resposta. Que tipo de relações dose-resposta a gente tem, que são as relações dose-respostas graduais e quantuais. Mas antes de avançar nesse conteúdo, quero trabalhar 3 conceitos fundamentais com vocês. O conceito de dose, que é a quantidade adequada para produzir certo grau de resposta, sendo que essa dose ela pode ser subdividida em dose terapêutica, profilática e tóxica. A dose terapêutica, ela é a dose necessária que consegue atingir o efeito desejado, o efeito terapêutico, que seria tipo, o efeito terapêutico seria baixar a glicemia, diminuir essa glicemia na corrente sanguínea. Então, eu tenho uma dose necessária de metformina, um exemplo. Então, a dose é a quantidade adequada para produzir certo grau de resposta, sendo que essa dose ela pode ser classificada como uma dose terapêutica, profilática e tóxica. A dose terapêutica ela atinge o efeito desejado. A dose profilática ela está relacionada com uma quantidade de droga que deve ser utilizada para impedir uma condição patológica. Quem trabalha muito com esse tipo de dosagem são os dentistas, quando eles vão fazer algum procedimento tipo de extração, de canal, que o paciente ele vai ter uma exposição a um risco de infecção, aí eles trabalham a profilaxia principalmente com a amoxicilina. No âmbito hospitalar, os médicos também utilizam muito desse tipo de procedimento, que são as doses profiláticas, principalmente nas cirurgias eletivas,
ortopédica, paciente idoso, que tem maior possibilidade de desenvolver uma infecção hospitalar. Os médicos, eles trabalham muito esse procedimento de dose profilática. Já a dose tóxica é uma dose que está relacionada com os efeitos adversos, quando é utilizado o medicamento, mas que essa dosagem ela causa um efeito tóxico ao organismo, ok? Então, em relação aos tipos de dose, eu posso classificar a dose terapêutica, profilática e tóxica. A intensidade do efeito do fármaco, ela vai depender da sua concentração no local juntamente com o receptor. Então, para que um medicamento ele tenha um efeito, então que a intensidade do efeito do fármaco ela aconteça, vai depender da intensidade desse medicamento. Então, essa intensidade do fármaco, ela vai determinar essa concentração no local do receptor. Só que essa intensidade ela é determinada pela dose administrada e pelo perfil farmacocinético do fármaco. Que perfil farmacocinético é esse? Todo aquele perfil é aqueles conceitos que a gente trabalhou lá em farmacocinética, como absorção, distribuição, o processo de biotransformação e eliminação desse fármaco. Então, vamos lá consolidar essa informação. A relação dose-resposta, ela tem uma dependência, no caso, a intensidade, ela depende da concentração dessa droga com o receptor. Sendo que essa intensidade ela é determinada pela dose administrada, 20 mg, 30 mg, 50 mg, e também com o perfil farmacocinético do fármaco. As relações dose-respostas, elas podem ser de dois tipos, graduais e quantais. As relações graduais, com relação à relação dose-resposta graduais, eu preciso ter em mente dois conceitos, o de potência e de eficácia. Então, conforme a concentração do fármaco ele vai aumentando, o efeito farmacológico ele também tem um aumento gradual, até que todos os receptores estejam ocupados, que a gente chama de efeito máximo. Então, a concentração do fármaco, conforme essa concentração ela vai aumentando, o efeito também, até o momento que esse efeito ele chegue ao efeito máximo. Quando uma droga chega ao efeito máximo, isso quer dizer que os receptores eles foram ocupados ou ativados. Quando a gente projeta essa intensidade de dose-resposta contra as doses crescentes do fármaco, a gente produz uma curva, que a gente chama de curva dose-resposta gradual. Tem duas propriedades importantes do fármaco que está diretamente relacionada a essa dose-resposta gradual. Como eu falei no início, a potência e a eficácia. Então, vamos para os conceitos de potência e eficácia. Potência é a quantidade da droga necessária para produzir 50% da resposta máxima. A resposta máxima de uma droga é quando ela atinge 100% dessa resposta. Então, quando eu tenho potência, que é o CE50, o CE50 é a quantidade da droga necessária para produzir 50% da resposta máxima, que ela é capaz de produzir, sendo que a droga é capaz de produzir 100%. Só que a potência, ela está relacionada
com a capacidade da droga em produzir 50% da resposta máxima. A potência, ela é muito utilizada para comparar compostos das mesmas classes de droga, tipo os antimicrobianos, tipo o medicamento que é muito comum, que são os inibidores de bomba, que é o omeprazol e o pantoprazol. Eles são um medicamento da mesma classe de droga, mas com potência diferente, tá? Então, eu tenho aqui nesses gráficos, né, quando eu pego a intensidade da resposta contra as doses crescente de um fármaco, eu vou produzir uma curva. Essa curva ela é representada por esses gráficos. O gráfico A, sendo que o gráfico A ele é um tipo de gráfico em escala linear, tá? Então, nesse gráfico A, eu tenho dois fármacos, o fármaco A e o fármaco B, onde no eixo X eu tenho a porcentagem do efeito máximo e no eixo Y eu tenho o fármaco, a concentração ou a dose desse fármaco necessária para produzir um efeito máximo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a concentração da droga A, onde ela tem o seu E50. O que é o seu E50? É a potência. Então, a potência, ou seja, a quantidade necessária, o CE50 dessa droga, a quantidade necessária para produzir 50% do efeito que essa droga pode causar, olha aqui, quando comparado com o fármaco B, essa concentração da droga aqui ela é maior. Então, o que eu posso concluir com esse gráfico? Que o fármaco A, ele é mais potente que o fármaco B. Por quê? Porque a quantidade da droga para produzir um CE50 é menor quando comparado com a quantidade da droga no fármaco B, correto? Já aqui o gráfico B, eu tenho um outro tipo de gráfico, mas que representa a mesma informação. Eu consigo concluir aqui, apesar de ser um gráfico em escala semilogarítmica, eu consigo concluir que o fármaco A ele tem uma potência maior quando comparado com o fármaco B. Ó, em escala logarítmica, eu consigo identificar que esse fármaco aqui, ele tem uma dosagem menor, mas a potência dele é maior quando comparado com o fármaco B, que necessita de uma concentração da droga maior para alcançar o seu ECE 50, ok? Então, voltando lá, a potência é o CE50, é a quantidade da droga necessária para produzir 50% da resposta máxima que é capaz de induzir. Ou seja, a droga ela tem uma capacidade de resposta de 100%. Só que a potência é quando eu consigo identificar ou dizer que essa droga ela tem uma capacidade de produzir 50% da resposta máxima. Um exemplo é a candesartana e a irbesartana. São medicamentos da mesma classe, são bloqueadores do receptor de angiotensina, usados para o tratamento de hipertensão. A faixa de dose terapêutica da candesartana é de entre 4 e 32 miligramas. Já da irbesartana é de 75 a 300 miligramas. Se eu fosse avaliar de forma isolada,
75 e 300 miligramas é maior que 4,32 miligramas. Só que, se eu for comparar nesse caso a potência do fármaco, a candesartana ela é mais potente do que a irbesartana. Por quê? Porque ela necessita de uma quantidade de droga para produzir 50% da resposta máxima menor quando comparado com a irbesartana, que é de 75 a 300 miligramas. Então, a candesartana ela é mais potente do que a irbesartana. Outro conceito muito importante nessa relação dose e resposta graduais é a eficácia. A eficácia é o tamanho da resposta que o fármaco causa quando interage com o receptor. Então, a eficácia é a capacidade de produzir um efeito, sendo que a eficácia ela vai depender do número de complexo formado de fármaco receptor e também da atividade intrínseca do fármaco. A atividade intrínseca de um fármaco é a capacidade que o fármaco tem de ativar receptores. Então, a eficácia ela é traduzida na capacidade de produzir um efeito. É o tamanho da resposta que o fármaco causa quando interage ou forma o complexo fármaco-receptor. A eficácia de um fármaco, que é determinada pelo Emax, ela considera que todos os receptores estão ocupados. Mas assim, a eficácia não quer dizer que quanto mais eu aumentar a quantidade da droga, ou seja, quanto eu aumentar a concentração dessa droga, eu não quero um comprimido de paracetamol de 700 miligramas, eu vou logo tomar 2 porque o efeito vai ser melhor. A eficácia não vai ser melhor, a eficácia vai ser igual, porque é o tamanho da resposta que o fármaco causa quando interage com o receptor. Se aquela concentração da droga de 750 miligramas, ela é suficiente para ativar a quantidade máxima desses receptores, posso estar ingerindo ou dobrando essa dosagem dessa concentração da droga, mas a resposta a eficácia ela vai permanecer, tá? Então, a eficácia é o tamanho da resposta que o fármaco causa, é a capacidade de produzir um efeito. E essa eficácia ela é dependente do número de complexo fármaco-receptor e da capacidade que a droga tem em ativar esses receptores. Então, aqui eu tenho um gráfico com 3 fármacos, o fármaco A, o fármaco B e o fármaco C. No eixo X eu tenho o efeito biológico e no eixo Y eu tenho o log da concentração de fármaco, ou seja, o CE50 do fármaco A, o CE50 do fármaco B e o CE50 do fármaco C. O que acontece? O que eu posso tirar de conclusão nesse gráfico aqui? Eu posso tirar tanto conclusões relacionadas à potência do fármaco quanto à eficácia do fármaco. Então, a eficácia não é a capacidade de produzir um efeito? Então, vamos ver aqui, olha, o fármaco A, ele tem a capacidade de produzir um efeito que é igual à capacidade de produzir efeito do fármaco B. Já o fármaco C, a capacidade de produzir esse efeito, ela é o quê? Menor. Então, a primeira conclusão que eu posso tirar aqui é que o fármaco A e o fármaco B, ele tem eficácia igual, eles têm a mesma eficácia. O fármaco C, ele já tem uma eficácia o quê? Menor. Mas quando eu falo de potência, olha aqui, a potência não é a capacidade do fármaco em produzir. Vamos lá voltar lá na potência.
quantidade da droga necessária para produzir 50% da resposta máxima. Então, pronto. Então, quando eu vou comparar a potência, quem é mais potente, o fármaco A ou o fármaco B? O fármaco A. Por quê? Porque a concentração do fármaco necessário para produzir 50%, ou seja, a potência do fármaco A, ela é maior. Por quê? Porque a concentração do fármaco necessário para produzir 50% do efeito, ela é menor quando comparado com o gráfico B e C. Ok? Então, vamos lá. A eficácia, ela é uma característica clinicamente mais útil do que a potência, pois um fármaco com maior eficácia é mais benéfico terapeuticamente do que um que seja mais potente. É óbvio, né, gente? Eu vou querer um medicamento com eficácia comprovada. Por quê? Porque a possibilidade de se ter um efeito adverso, ou reações adversas e efeitos tóxicos do medicamento, se eu comparar entre os fármacos de maior potência ou um fármaco mais potente e mais eficaz, eu vou optar pelo que tem uma eficácia melhor. Por quê? Porque eu vou ter um efeito mais duradouro e sem danos, sem reações adversas. Atividade intrínseca. A atividade intrínseca, ela é a capacidade de ativar o receptor e causar a resposta celular. Então, a atividade intrínseca é a capacidade que o fármaco tem, que uma droga tem, em ativar vários receptores e esses receptores gerarem uma resposta celular. A atividade intrínseca de um fármaco vai determinar a sua capacidade de ativar. Só que assim, essa capacidade de ativar, essa atividade intrínseca, ela pode ser uma atividade intrínseca que vai determinar a capacidade de ativar o fármaco, os receptores totais que estão presentes ali naquela membrana, ou parcialmente. Então, a atividade intrínseca do fármaco, ela vai determinar se o fármaco ele tem uma capacidade de ativar os receptores totais. Eu tenho 100 receptores, aquele fármaco vai ativar os 100 receptores. Ou parcialmente, de 100 receptores, o fármaco conseguiu ativar 40 receptores. Então, é uma ativação parcial. Levando em consideração a atividade intrínseca de valores de Emax, ou seja, eficácia máxima, os fármacos podem se classificar em agonistas e antagonistas. Os agonistas, tanto os agonistas quanto os antagonistas, eles possuem as suas subdivisões. Os agonistas, eles podem estar subdivididos em agonistas totais, parciais e agonistas inversos. Esses conceitos nós vamos detalhar na parte 2 desse vídeo. Então, e os antagonistas, eles também têm as suas subclassificação. Os agonistas são aqueles medicamentos que dão origem, são aquelas ligações que dão origem a uma alteração funcional da célula. Então, é quando um fármaco... Como eu posso dizer que aquele fármaco ele é um fármaco agonista? Quando ele consegue se ligar ao receptor e produzir um efeito. Já os fármacos que são classificados como antagonista, eles têm sim a capacidade de se ligar ao receptor, mas sem gerar alterações nesse receptor. E se não tem mudança conformacional, se não tem alterações nesse receptor, eu não tenho resposta farmacológica. A potência do agonista depende de 2 parâmetros, afinidade e eficácia. Então, vamos lá. Quando eu posso classificar que um fármaco ele é dito como agonista? Quando ele tem a capacidade de se ligar ao receptor e produzir uma resposta farmacológica.
Já o antagonista, ele tem essa capacidade de se ligar a um receptor, mas sem causar alterações, sem causar resposta, sem produzir um efeito farmacológico, ok? Então, essa aqui foi a referência utilizada. Naquele material que eu enviei para vocês em PDF, tem todos esses conceitos de forma bem detalhada, que vai servir como base para a leitura e para o aprofundamento do conhecimento de vocês. E eu vou gravar a parte 2 dessa aula de farmacodinâmica e vou disponibilizar para vocês. Bons estudos, eu espero que o áudio tenha ajudado vocês.